Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria estar aqui para transmitir aos vossos corações a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve as suas palavras. Desejo ler a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, e o versículo 37, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos aqui nesse momento para transmitir aos vossos corações a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve as suas palavras. E Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Paulo escreve essa carta aos Romanos quando ele estava preso. E Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quando Paulo ele se expressa falando assim, por aquele que nos amou, ele está falando da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero abordar um tema muito importante para essa mensagem. Somos mais do que vencedores em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Quero citar algum exemplo nessa noite, neste momento, sobre os vencedores, alguns homens da Bíblia que venceram. Moisés, ele venceu o povo de Faraó. Por que ele venceu o povo de Faraó? Faraó com a sua carruagem, com os seus cavaleiros, Moisés venceu. Ele não venceu com a sua força pessoal. Ele venceu porque o poder de Deus estava diante dele. Êxodo capítulo 14, versículo 15, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Diga aos filhos de Israel que ande, que vá adiante. E o povo continuou andando. Mas na frente do povo estava o mar. Atrás, Faraó, a sua carruagem, seus cavaleiros. Mas Deus estava no controle daquela situação. O Senhor estava ali colocando o seu poder para Moisés vencer Faraó. Porque quando Deus está do lado de uma pessoa, do lado de um servo, ele vence. Não na sua força pessoal, mas ele vence pelo poder de Deus, pela grandeza do Criador. Então Moisés, ele venceu, porque o Senhor estava com ele. Deus falou para Moisés: Moisés, o que é que você tem na mão? Ele disse: Senhor, eu tenho uma vara, toca no mar. Água para um lado, água para o outro, e o Senhor Deus fez o caminho no meio do mar, porque o poder de Deus é muito forte. E Moisés, ele venceu Faraó. Faraó, a sua carruagem, seus cavaleiros, todos pereceram no mar. Os homens que iam naquelas carruagens pereceram junto com Faraó no mar, porque Moisés venceu, porque ali estava a mão de Deus, a mão poderosa do Senhor, guardando Moisés e os seus servos. E os servos de Moisés, os homens que estavam com Moisés, ficou todos desesperados. Moisés,
o Senhor nos trouxe aqui para a gente morrer neste mar. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, dize aos filhos de Israel que marche, diga ao povo que ande, vá adiante. Mas na frente do povo estava o mar, que anda em direção ao mar, não tem saída. E Deus ordenou para o povo andar, porque Deus estava no controle daquela situação. E o Senhor garantiu a vitória de Moisés e dos seus servos. Eles venceram, porque Deus venceu com eles. O poder do Senhor é muito forte. Quero citar aqui outro exemplo bíblico de uma pessoa que venceu. Gideão, um jovem escolhido por Deus para libertar os filhos de Israel. A Bíblia relata em Juízes, no capítulo 6, e no versículo 1, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. 7 anos o filho de Israel, ele foi oprimido pelos medianitas. E Deus levantou ali um jovem corajoso, um jovem valente, um jovem disposto a defender o nome de Deus diante dos medianitas. Em Juízes, no capítulo 6, e o versículo 12, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus falou com Gideão através do anjo. E o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Porque Deus estava levantando um jovem para libertar os filhos de Israel, que estava oprimido por 7 anos pelos medianitas. E Deus queria mudar o quadro da história dos filhos de Israel através de Gideão. E o Senhor começou a falar com ele através do anjo do Senhor, falando: varão valoroso, o Senhor é contigo. E a Bíblia relata que Gideão, ele foi levantado por Deus para libertar os filhos de Israel das mãos dos medianitas. E diz a Bíblia em Juízes, no capítulo 7, e o versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O Senhor falou para Gideão: Gideão, muito é o povo que está contigo. Por quê? A vontade de Deus era que Gideão vencesse os medianitas pela quantidade mínima de pessoas ali, para que eles reconhecessem que o poder é do Senhor,
que o milagre é o Senhor que faz. Deus falou, é muito o povo que estará contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão. Porque se fosse com aquele muito povo, todos os filhos de Israel iam falar assim, nós vencemos, nós somos fortes. Mas o Senhor falou para Gideão, é muito este povo. E o versículo 3 do capítulo 7 de Juízes. Agora, pois, aprego-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e covarde ou tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Versículo 4. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faze-o descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lambe as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que eu abaixar de joelho a beber. Versículo 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos e beberam as águas. Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Versículo 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos medianitas embaixo no vale. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Gideão, ele venceu os medianitas com 300 homens, porque ali estava o poder de Deus, estava ali as mãos do Senhor sobre Gideão. E a Bíblia relata que os 300 homens que passaram na prova foram guerrear, e eles venceram, para que eles reconhecessem que eles venceram, porque ali estava
uma mão poderosa, que é a mão do Todo-Poderoso. Gideão venceu porque o Senhor estava com ele. Se Gideão vencesse com os 32 mil homens, ou com 22 mil homens, eles iam falar que eles venceram porque eles eram homens fortes, mas Gideão venceu com 300 homens, porque o Senhor estava com Gideão e com os 300. Você vai vencer, creia. Você é mais que vencedor em Cristo. Você não pode vencer com a sua força, mas você vence em nome do Senhor nosso Deus. Que Deus continue abençoando a todos os amados irmãos do mundo inteiro. Creia, acredite que você vai vencer. Está na prova, você vai vencer. Está sendo perseguido ou perseguida, acredite que você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero citar aqui outro exemplo bíblico de outro jovem que venceu, Davi. Ele venceu o gigante Golias. Golias, ele era considerado o campeão do exército dos filisteus. Mas o Senhor levantou aquele moço, aquele jovem chamado Davi, e Davi falou: eu vou em nome do Senhor. Há uma autoridade muito forte no poder do nome do Senhor. E diz a Bíblia, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 43 até o versículo 47. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 43 até o versículo 47. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vens a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança,
porque o Senhor porque do Senhor é a guerra, e ele os entregará na nossa mão. Amém. O Senhor Deus levantou Davi, um jovem escolhido por Deus, jovem corajoso, um jovem atuante, um jovem que parou para atender o chamado do Senhor. E Davi, ele foi lutar com o gigante Golias. Uma coisa muito importante, esse texto bíblico, e quando Davi se expressa, diz assim, no capítulo 17, no versículo 45, quando ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi, ele disse: Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, no nome do Senhor, Davi guerreou e venceu. Em nome do Senhor, você é vencedor. Em nome do Senhor, você é uma vencedora para a glória de Deus. Não queira vencer na sua força física, na sua força pessoal, mas use sempre essa expressão: eu vou vencer em nome do Senhor. E Davi, ele venceu em nome do Senhor nosso Deus. Davi foi lá no ribeiro. Ribeiro é aquele riacho onde tem aquelas pedrinhas, aquele cheixo. E Davi pegou uma pedrinha, um cheixo, colocou na funda. Aí sobraram 4 pedrinhas, 4 cheixinhos sobraram. E a Bíblia fala sobre 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Também a Bíblia fala sobre quando colocaram Mesaque, Sadraque e Abdenego na fornalha de fogo ardente. Quando olharam, não tinha só 3, tinha o 4º homem estava ali presente. Então, quando Davi usou uma pedrinha na funda, das 5 sobraram 4, porque ele deixou a reserva. E todo servo de Deus, irmão, no mundo inteiro, precisa ter sempre a reserva. Glória a Deus para todo sempre. Aleluia. Nós somos mais que vencedores em Cristo. E Davi acertou uma pedrinha na testa do gigante. E Davi venceu o gigante, mas porque ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Neste nome, somos mais que vencedores em Cristo. Glória a Deus para todos sempre. Glorificado e exaltado seja para sempre o nome glorioso e eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia relata que Davi, ele venceu o gigante Golias. Humanamente falando, não tinha condições de um jovem derrotar um gigante, mas ali estava o poder de Deus diante de Davi, estava ali a unção de Deus diante de Davi, e Davi venceu, porque ele não usou a sua força pessoal, mas ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor, somos mais que vencedores. Deus continue lhe abençoando, lhe guardando. Meus irmãos que estão espalhados no mundo inteiro, quero vos dizer que somos mais que vencedores em Cristo. E a Bíblia relata
No Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 16 e no versículo 33, Jesus falou assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, ele venceu o mundo, e nós também venceremos, porque o poder dele está diante dos fiéis na terra. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem com toda a sua família, com todos os seus amigos, porque somos mais que vencedores em Cristo. Em Cristo nós vencemos tudo. E a Bíblia relata no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 21, o Senhor Jesus falou assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Somos mais que vencedores. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele venceu tudo aqui na terra. Ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo e todos os seus escolhidos aqui na terra. Somos todos mais que vencedores em Cristo. Que Deus continue abençoando a todos os servos de Deus no mundo inteiro. Vamos sempre acreditar, ter a convicção que somos mais que vencedores em Cristo. Que Deus abençoe a todos, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Somos mais que vencedores. Creia que toda a sua família já venceu, está na prova. Creia que você já venceu esta prova, está sendo perseguido. Creia que essa perseguição já está caindo por terra, porque você é vencedor, você é vencedora. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, e que Deus abençoe a todos, pelo nome glorioso dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha suas razões quando ele escreveu ali no capítulo 8 aos Romanos e no versículo 37, somos mais do que vencedores pelo aquele que nos amou. Ele estava falando de Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo. Medite nessa palavra. E você, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Prossiga, vá adiante, porque o Senhor é contigo. Assim como Deus falou para Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus é contigo, não temas, Ele é o teu escudo forte. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Toda honra, toda glória para o nome que